boa noite. Estamos nos preparando para começar mais uma live, continuando a conversa sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura. A gente... Olá, quem está entrando, devagarinho. Eu vou contar hoje de novo com a companhia da minha colega Andréia. Vamos esperar ela chegar por aqui. A ideia é que a gente possa ir aos pouquinhos e pensando juntos, assim, né, sobre essa história, né? Boa tarde. A gente ir construindo um pouco uma reflexão, assim, né, em cima daquilo que a gente pode sentar, né, pode pensar em cima do que está podendo ler, assim. Né? Eu vou separar aqui o material pra gente. Mas no momento eu só fico pensando, cada vez que eu leio o Cavaleiro Preso na Armadura, eu só penso no calor. Eu fico pensando, gente, totalmente identificada, né, com... Imagina o calor que não deve ser dentro daquela armadura. Porque, né, uns 35 graus de Porto Alegre tá difícil. Deixa eu achar aqui. Olá. Boa tarde, Carla. Só com senso de humor, né? Sim. Vamos ver aqui. Esse calor tá exigindo da gente. Mas eu acho que esse livro, assim, né, e acho que dentro dessas situações de mais desafio e mais intensidade, eu acho que esse livro, ele é um pouco a história de como ir se percebendo nesses desafios, né? Se percebendo nesses lugares, né, de desconforto. Né? E o quanto... Deixa eu autorizar a entrada da Andréia aqui. Andréia, pede para eu te convidar. Ver se tu consegue. Ah, eu consegui aqui. Peraí. Será que deu? Acho que agora vai dar. Agora deu. Foi? Apareceu? Apareceu. Eu acho que eu que não tô aparecendo bem, né? Tô aparecendo só uma partezinha. Tinha que ficar assim o meu vídeo. Agora deu. A gente estava aqui conversando uma conversa sobre... Eu falando um pouco do calor, que eu acho que é o assunto. O assunto do momento. O assunto do momento, né? Eu fiquei imaginando o cavaleiro preso na armadura com esse calor. Acho que a gente está sentindo um pouco nessa sensação de presos, né? De confinados no calor. Eu acho que sim. E estava falando um pouquinho também dessa questão, assim, né? Do quanto esse livro, ele fala desse enfrentamento desses desafios, assim, né? Que a vida vai impondo e o quanto a gente vai se
se enrijecendo ou se transformando a partir disso, né? E acho que na semana passada a gente conversou um pouquinho, né, sobre como o cavaleiro chegou, né, a ficar preso dentro daquela armadura e de todo o conflito, né, até ele perceber o quão mal aquele funcionamento, aquele grande troféu que era aquela armadura estava causando de prejuízo para a vida dele, né? Então ele segue em direção ele parte em direção a uma solução para esse aprisionamento, né? Que aquilo que protegia também aprisionava. Sim. Já foi um início desse caminho, né? Dessa descoberta e desse entendimento sobre ele mesmo, sobre o que estava acontecendo com ele, sobre como ele estava funcionando, né? Uhum. Que foi o que levou ele à ideia de buscar uma solução, de sentir o incômodo, né? O incômodo que ele já tinha, que ele já vivia, mas que ele passou a sentir esse incômodo. E acho que para os verdadeiros processos de transformação, a gente se permitir sentir os desconfortos, né? Sem a gente sentir esses desconfortos, a gente não se transforma. Né? Por exemplo, as pessoas dizem, fazer terapia é bom, fazer psicoterapia às vezes não é bom, porque faz a gente entrar em contato com algumas coisas que doem muito. Né? E que são parte da gente, que são necessárias, que fizeram a gente se constituir, né, em quem a gente é até agora. E abrir mão dessas defesas, dessas armaduras, não é uma tarefa muito fácil. E dificilmente a gente vai para terapia por estar bem, né? Na maioria das vezes a gente vai buscar psicoterapia, terapia, análise, tratamento, porque está com alguma coisa que está apertando, alguma coisa está incomodando, alguma coisa está atrapalhando, né, o que tu consideraria o ideal para ti, assim. Daí a gente vai para esse caminho. Então já começa normalmente a partir de um sofrimento, né? Acho que sim. De diferentes jeitos esse sofrimento aparecer, mas sim, né, acaba sendo a partir de um sofrimento. E acho que quando o cavaleiro sai e ele fica perdido, né, procurando Merlin naquela floresta, sem saber para onde ir, sem rumo, né, eu acho que é um pouco essa sensação do caminho do autoconhecimento. Assim, no primeiro momento a gente se dá conta que aquilo que a gente usava como estratégia para interagir com o mundo não funciona mais, mas ainda não sabe o que vai funcionar. Né? E aí fica perdido, procurando. E às vezes, né, Luísa, tem a questão de a gente nem conseguir nomear exatamente o que não está funcionando. Assim. Tem algo que está me incomodando e eu não sei bem o que, e é nessa busca e nessa disposição para encontrar isso e para poder mudar que a gente vai, né, em busca de tratamento, de acompanhamento, enfim, de mudanças. Tem isso de também, esse estar perdido ter a ver, às vezes, com nem conseguir nomear ainda o que está acontecendo aqui, né? Exatamente. É só a sensação, né? E não conseguir colocar palavra nessa sensação. Acho que sim. E que é o que, aos poucos, o Merlin vai ajudando, né, o cavaleiro a se dar conta, assim. Né? Acho que tem uma passagem do livro que o Merlin dá para ele como num funil ou num canudo, assim, né? E que é um líquido muito amargo. Ele diz, o que é isso? E o Merlin diz, é a vida. Né? Que é amarga no início, mas que ela pode se tornar doce. Né? Tem essa experiência de ser ruim no começo e depois fica bom, né? E ele diz, olha que coisa genial, né? Uma coisa tão simples, tem que patentear essa ideia, né? Porque, na verdade, ele estava tão preso, né? Que não estava conseguindo encontrar caminhos para ele entrar em contato com a própria vida. Né? Porque ele estava muito preso dentro da própria armadura. E acho que nesse encontro com Merlin na floresta, ele encontra com outros dois personagens bem significativos, né? Que é o esquilo e a pomba, que é a Rebeca, né? Que a gente fala. A Rebeca. E que o quanto ele não consegue perceber, né? E eu acho que a cena em que ele encontra o esquilo é mais ou menos isso, né? Ele tá Eu tava bem nessa cena aqui.
Que ele pisa no esquilo, senta no rabo do esquilo, né? E daí ele pede desculpa e diz, eu não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. E o esquilo diz, não tenho dúvida disso. É por isso que você tem que ficar pedindo desculpa às pessoas depois de machucá-las. Né? Você não enxergar o outro por estar ali, né, naquele funcionamento, não enxergando o outro, passando por cima, né? E tendo que pedir desculpas e machucando as pessoas que estão à volta, né? Tendo que pedir desculpas e voltar atrás, enfim. Um pouco Quando sem entender. Quando a gente está precisando se sentir, né, se defendendo muito, a gente acaba tendo dificuldade de olhar o outro, né? E de olhar o outro com essa empatia, né? Com essa conexão. Até Diga. Porque essa questão da armadura, né, que é simbólica de estar pronto para o combate, né, pronto para a guerra, pronto para ter que se proteger de algo, assim, né? E quando a gente se relaciona com o outro sempre nessa posição muito defensiva, a gente acaba muitas vezes atacando, né? Mesmo sem se dar conta, mesmo sem querer, né? Então, sem querer, querendo. E que normalmente acho que e acho que um pouco antes, não sei se é nessa passagem do livro, que o Merlin pergunta por que ele precisa usar armadura. Acho que a gente comentou sobre isso semana passada. Do porquê que ele precisa usar armadura, ele disse, olha, porque eu preciso me proteger, porque eu vou pra guerra, porque, né, eu vou ser ferido. Ele disse, bom, então tu tem medo de te ferir. Tu tá usando essa armadura porque por trás de toda essa coragem tem medo. Né? Tem fragilidade, tem vulnerabilidade. E aí, quando está se defendendo e está indo para a guerra, enxergar o pé do ferreiro, enxergar o rabo do esquilo, né? Fica difícil porque está precisando se proteger ainda desse mundo que ameaça tanto. Enxergar o sofrimento da esposa. É bem isso. Porque no caso do livro, né, o que realmente estava dando medo naquele momento no cavaleiro era a conexão afetiva. Com a sua verdade afetiva, com a verdade de si e das suas vulnerabilidades e com a verdade do outro. E aí ele não conseguia ser empático, nem com a esposa, nem com o filho, nem com o esquilo, nem com a Rebeca, com a pomba, né? E o quanto ele ficava numa posição de me veio na cabeça agora uma outra passagem dele com a Rebeca, quando a Rebeca disse que vai levar a mensagem para o filho reconhecer ele, né? Vai levar uma mensagem dele para o filho. E ele diz, mas tu não tem condições de levar. E ela diz, sim, eu tenho. Né? Eu sei o que inclusive mais que tu, né? Inclusive mais que tu, porque eu sei o que é leste e oeste. E tu teve a dificuldade de te encontrar nessa... Então confia que eu vou poder cuidar. Né? E eu acho que o esquilo, Merlin e a Rebeca, eles têm uma função continente muito grande, assim, né? Porque ele vai lá, ele se atrapalha, ele pisa no rabo, ele machuca, ele diz coisas atravessadas. E eles dizem, olha, eu não gostei disso que tu disse. Eu te entendo, não gostei, né? Mas eles seguem do lado dele, alimentando, indicando o caminho, aparecendo quando ele chama, que é no caso do Merlin, né? São personagens, assim, que entendem a ideia de que ele está num processo, né? Mais do que perfeito que ele está fazendo e estão dispostos a vivenciar aquilo ali. Exatamente. Eles estão firmes do lado, não passivos, né? Não se submetendo aos maus tratos, né? Apontando, mas se mantendo ali, né? Tu pode contar com a gente. Tanto que quando o Merlin indica ele, né, para o caminho do caminho da verdade, que é para chegar nos castelos, né? Ele diz, bom, mas eu vou sozinho, você é meu cavalo, deixa eu pegar meu cavalo, né? Ele diz, não cabe o cavalo aqui. Não cabe o cavalo, não cabe a tua espada, tu vai ter que carregar o peso da tua própria armadura.
Acho que nisso entra aquilo também que a gente falou, né? De que é essa ideia de que é um processo que ele que precisa experienciar, né? Ele pode ter apoios, né? Compreensão de pessoas, de personagens, mas é ele que precisa enfrentar isso, né? Ele não pode ter uma muleta, ele pode ter uma companhia, mas não uma muleta, né? Não alguém que vai fazer por ele todo o suporte que vai carregar o cavalo. A ideia é essa. É muito, muitas aspas isso mesmo, porque inclusive eu não sei andar a cavalo, mas é muito simples subir num cavalo e ele que carrega o peso, né? Da minha armadura, de mim, das minhas escolhas, dos meus caminhos. Mas quando eu tenho que lidar com aquilo que é meu, né? Quando tem alguém que possa fazer isso por mim, que possa me dar esse sustento, e eu vou ter que enfrentar. E arcar com o peso do próprio funcionamento, que não serve mais, né? E acho que isso também faz parte, assim, né? De sentir o quanto tu precisa te despir dessa forma de lidar com o mundo que estava funcionando até então, porque tu tinha uma função, mas que agora não funciona mais. E que tu vai ter que agir de outro jeito. E acho que tem o Merlin, né, quando oferece para ele 2 caminhos, e ele diz, não, mas eu posso voltar e posso voltar, eu tenho nome, eu posso voltar para as batalhas, eu posso, né, porque esse é o terreno conhecido. Ele é desconfortável, ele dói, ele aprisiona, mas ele é conhecido. O caminho do desconhecido, ele dá mais medo. Sim, é mais difícil, né? Se transformar é difícil, né? Sim. Aí, acho que quando tu fala da construção, né, desse processo, sim, dá medo, e dá medo quando a gente tem que fazer isso sozinho. E às vezes sozinho não dá. E que é a função do esquilo e da pomba, da Rebeca, né? O esquilo alimenta para dar energia para que ele possa se manter conectado com a experiência, e a Rebeca indica o caminho, né? Para que ele não fique tão perdido. Mas quem percorre o caminho carregando o próprio peso é ele. Essas parcerias, né, que venham, as pessoas que a gente pode ter na nossa vida que venham para somar nesse caminho. E é uma questão até tratado como uma questão de evolução, assim. Mas não necessariamente a gente precisa colocar nos termos de evolução, mas de mudanças, de caminhos, de experiências diferentes, né? Eu acho que de transformação, né? Porque eu acho que a armadura ela foi super útil para ele e realmente foi necessária, né? A questão foi quando ele passou a usar a armadura como se fosse a vida. Né? Sim. E acho que quando a gente usa essas defesas, né? Essa forma de se relacionar, dessa forma mais né? de estar armado e não saber, né, tá lutando uma guerra, nem sabe mais qual é, e que ela nem faz mais sentido, né, e abrir mão da armadura para poder viver outras conexões, é um caminho, e é o caminho da verdade, que é um caminho extremamente complexo. E único, né? Cada um vai ter o seu, assim. Vai ter uma foto, não tem um mapa. Não tem. É no desejo e no acreditar que vai poder ser diferente, né? E que esse diferente vai ser um diferente que vai trazer coisas boas também, né? E que não vai ser uma ameaça, não vai ficar né, exposto. Tu vai poder arranjar outro. Vai envolver também tentativa e erro. Vai ter erro também, pode ter erro também. Pode ser que tu vá por um caminho e diga, não, acho que não é por aqui, vou por outro, né? Volta, vai para outro. Acho que sim. Acho que sim. E aí, essas parcerias que estão com a gente, né? Ou a gente ser a parceria de alguém que está num processo de transformação, né? É bem importante para poder ser. Às vezes a gente precisa de esquilos e Rebeca, às vezes a gente é o esquilo e a Rebeca dos outros. Né?
como é que a gente se vê assim nesses lugares, né? E num determinado momento, então, ele se encontra dentro desse caminho, né? E a viseira se solta, ele consegue se conectar, consegue enxergar coisas que ele não estava enxergando antes. Então ele começa esse trajeto, né, nesse caminho da verdade, e aí ele encontra esses castelos que ele tem que enfrentar, que ele tem que entrar. Né? E aí ele diz, eu já sei que eu vou encontrar nos castelos, eu vou encontrar princesas e dragões. E o Merlin diz, não, para de querer ficar encontrando princesa e dragão, tu vai encontrar outras coisas. Te abre para enxergar outras coisas dentro desses castelos. Que é esse se abrir pro agora, né? Porque tu vai vivenciar e viver aquilo ali, né? Naquele momento, da forma mais inteira que for possível. Assim, no caso dele, ainda com armadura, ainda com algumas limitações, mas se permitir. Então vamos ver o que eu vou encontrar nesses castelos. O que será que vai ter? Sim. O que será que eu vou poder me oferecer, né? Como eu vou poder me oferecer para essa experiência? Eu acho que é por aí, assim. Né? E aí o primeiro castelo que ele encontra é o castelo Atitude. Não, a atitude do começo é a entrega. É poder se entregar para essa experiência, né, Débora? Saudade de ti. E eu acho que a gente está falando, o primeiro castelo dele é o castelo do silêncio, assim, né? E parece que quando ele começa a se acomodar no processo de descoberta, né, o Merlin vai lá e diz pra ele, não, agora que tu tá feliz aqui comigo na floresta, que tu te acomodou aqui, a gente já te acolheu, agora tu vai enfrentar essa estrada sozinho, carregando tua própria armadura. Aí quando ele começa a se acomodar na companhia, né, do esquilo e da pomba, aí eles dizem assim, então agora tu vai pro castelo. Tu entra no castelo, mas tu vai sozinho. E ele pensa, como assim eu vou sozinho agora? Como assim eu vou enfrentar isso? Né? Como é que eu entro nisso sozinho? Desculpa, André, falhou, não te ouvi. Repete, por favor. Estranhamentos que ele vai encontrando, né? Com os desafios diferentes. Um estranhamento, sim, desse lugar diferente, assim, né? E o quanto é importante para ele entrar nesse castelo sozinho, que é o castelo do silêncio. Né? E o quanto ele briga com esse silêncio naquele primeiro momento. Né? Tentando lembrar, tentando conversar, tentando achar, enchendo a mente dele de palavras, fatos, né? E que, na verdade, são justamente aquilo que impede que ele se conecte com ele mesmo. Essa quietude que se faz na solidão, né? No estar sozinho, mesmo que acompanhado, porque o Merlin continuava lá, o Esquilo continuava lá, a Rebeca continuava lá, ele que estava dentro, ele estava experimentando a própria quietude. Eu vou comentar o trechinho que no início do Castelo do Silêncio ele encontra o rei. Né? O rei também está lá fazendo o processo dele, assim, a caminhada dele. E eles têm um diálogo bem reflexivo, assim, do porquê que tá ali, porquê que vale a pena fazer esse percurso, né? Traçar esse percurso. Daí o rei fala assim, nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Que é essa metáfora do que é essa armadura dele, né? Que é um pouco do que todo mundo vai vivendo, né? A gente vai criando essas barreiras, essas defesas, e a gente, se não prestar atenção, a gente pode se enrijecer, né? E se afastar. E não permitir que os outros cheguem perto. E aí dá uma sensação do estar sozinho representar essa solidão. Né? Acho que quando ele vai
ele vai se dando conta disso, né? E percebendo esses muros que ele colocou, né? A partir dessa conexão com ele mesmo, por meio do silêncio, ele vai avançando, e acho que tu usou, né, uma metáfora, tu disse, parece que ele está vencendo casas do jogo, de um jogo, né, que ele vai indo para uma outra sala, né, e as salas são cada vez mais apertadas, né, e que eu acho que representa um pouco dessa intimidade, né, do estar só, mas não solitário. Até que ele se pergunta, né, por que tá ficando cada vez mais apertado? Por que as salas são cada vez menores, assim? E ele diz que tá fechando o cerco em ti mesmo, né? Tá chegando em ti. Então, chegar na gente é isso, né? É ir ajustando esse caminho, vendo tanto de coisas que talvez não sejam bem eu aqui que eu tô fazendo. Às vezes estou ali preocupada, correspondendo a uma expectativa da sociedade, às vezes uma expectativa familiar, às vezes uma expectativa de uma pessoa específica, né? Daí tu vai indo, mas o que é isso? Isso daqui não é meu, isso daqui não é meu, isso daqui não é bem eu, isso daqui... Daí a gente vai chegando na gente. Uhum. E agora, te ouvindo falar, assim, né, fiquei pensando o que seriam, né, a gente está falando desse jeito mais clássico de se defender, que é se armando para guerra, que é para briga, né? Mas tem vários outros jeitos da gente ir se defendendo das dores, né, e dos espinhos da relação com os outros e com as dores da vida, assim, né? E que é o que nos afasta da conexão com o afeto verdadeiro, né? E acho que ainda lá no primeiro capítulo ele se dá conta, no segundo, ele se dá conta que o que faz ele tirar a armadura é a conexão com o afeto, né? E que às vezes a conexão com o afeto faz chorar. Mas chorar é diferente de depressão, é diferente, né, de um estado mais melancólico. E que dá, sim, para se entristecer, né? A gente vai precisar sentir mesmo as coisas ruins, né? É. Parte da vida. A gente, às vezes, também acho que tem uma questão pessoal, é o termo de positividade tóxica, assim, se pensar a vida 100% feliz o tempo todo. Uhum. Essa é só coisa boa, a gente não sente só sentimentos maravilhosos. O medo faz parte, Uhum. ficar sozinho faz parte. É. E para a verdadeira transformação, entrar em contato com isso também faz parte. Uhum. E que, embora seja intenso e talvez às vezes doído, né, as transformações elas podem nos levar para lugares melhores ou para lugares diferentes, mais condizentes com o que a gente está vivendo nesse momento. Sim. E aí eu acho que a gente já fala um pouquinho do castelo seguinte, que é o castelo do conhecimento, assim. Pode ligar meu vento, porque está fazendo muito barulho para eu falar aqui, só um segundo. Tá. Eu acho o último capítulo, que é o capítulo do conhecimento, assim, né? Que é o capítulo onde ele começa a... E aí dessa vez, né? Ele se conecta, eles voltam a se conectar, né? O pombo, a Rebeca e o esquilo, eles voltam a estar juntos, né? Assim, o início, o meio e o fim é o amor, né? É o amor por si para poder amar o outro, né? A gente só pode olhar para o outro quando a gente se reconhece nesse lugar mais amoroso e de compaixão, né? E que eu acho que quando ele vai quando ele passa do castelo do silêncio para o castelo do conhecimento, né, é quando ele começa a se reconhecer, né, nele mesmo. Assim. E aí ele consegue já no castelo do conhecimento questionar os próprios amores, né? O que mesmo motiva ele a amar. E
O que fez ele estar com a Juliette, o que faz ele querer estar nessa relação, é uma necessidade, né? E acho que tem um trecho que eu acho que tu destacou, né, Andréia, da entrada, né, de que o silêncio é um caminho sozinho e que o conhecimento é um caminho para todos, isso. É uma fala da turma Rebeca para ele, né? Quando ele questiona se ele vai sozinho, ela diz que não, porque o silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos. Já vem um pouco dessa ideia de compartilhar as conquistas também, né? As coisas boas. O conhecimento compartilhado é sempre melhor, né? É sempre mais gostoso. É. E faz mais sentido ter um conhecimento guardado no dever, deixado. Sim. Assim, mas o conhecimento em conjunto com o outro, ele só é possível quando eu tenho, né, um conhecimento sobre mim, assim. E aí, eu reconheço, eu permito o outro, né? É isso aí. Aquela frase no avião, assim, né, que parece, né, máscaras cairão sobre vocês. Primeiro coloque em você e depois coloque, a figura é uma criança, né, do lado. Né? O quanto a gente tem que estar abastecido na gente mesmo para a gente poder dar para o outro. Né? O Esquilo e a Rebeca estavam muito abastecidos neles mesmos para poder abastecer. Né? E percorrer esse caminho de conhecimento junto com o Cavaleiro. O Cavaleiro foi construindo isso, né? Por isso que estava difícil ele ser, talvez, né, companheiro da Juliette e viver esse amor pelo filho e pela esposa. Porque é difícil ver o outro na sua genuinidade, nem sei se existe essa palavra, né? Se eu não estou me vendo inteiro, né? Eu também pensei que quando ele se dá conta, assim, nesse Castelo do Conhecimento, quando ele se dá conta de que ele tinha uma necessidade de ser amado pela Juliette, de ter a Juliette na vida dele, fazendo as coisas, os papéis que ela desempenhava, até de cuidado, de trabalho pesado ali, para que ele pudesse ficar no papel dele de cavaleiro, da armadura mais brilhante. Né? Quando ele se dá conta disso tudo, não significa que essa relação acabou. Significa que pode começar. Exato. Porque ele fica com uma dúvida, né? Tá, mas eu quero amar ela, eu quero que seja por amor, eu não quero que seja por necessidade. E eu acho que é importante isso, assim, né? Nesse momento é que essa relação pode virar uma relação de amor, realmente, né? De consideração, de enxergar o outro, de enxergar se, de colocar as coisas, né, em outros termos. Uhum. Sim, até porque esse livro ele fala só o caminho do cavaleiro. A gente não conheceu o caminho da Juliette, né? Mas já dá vontade de pensar, né? Seria Vamos ver qual seria o percurso que a Juliette percorreria, né? Porque eu acho que de alguma forma né, ela não era uma grande vítima dele. Né? Na verdade, ela de alguma forma estava vivendo e construindo uma história com ele e ele com ela, mesmo que nas defesas de cada um. Né? E que, bom, se transformar não significa romper, talvez signifique poder estabelecer um vínculo ainda mais consistente. Né? E aí, acho que isso não... Juliette seria anterior à jornada dele, assim, ela chegou nesse ponto, porque chega no final do livro, isso promove mudança também, porque é ela que pressiona, assim, que impulsiona essa mudança. Sim. Colocando claras o que estava acontecendo. Sim. Porque daí viajando, né? Eu fiquei pensando um outro livro, né? A Juliette, a princesa presa no castelo. Né? Assim, um é cavaleiro preso na armadura, é a Juliette presa no castelo, né? E ele ficava dando castelos para ela e ela se fazendo mudanças né? E de alguma forma sendo esse sustento, né? E quando ela começou a se dar conta disso, ela disse, não, agora chega.
né? E por causa do amor que ela tinha por ele, e baseado em necessidades, ou, né? Mas, enfim, existia uma relação ali, né? E foi essa relação que fez com que ele pudesse se transformar. Eu ri porque eu fiquei pensando na gente viajando na história da Juliette. Eu pensei do primeiro castelo que ela foi resgatada pelo cavaleiro. Ela não fez o movimento de sair do castelo, então ela nunca saiu do castelo. Né? Esse percurso ela tinha que fazer. Ela tinha que vivenciar. Gurei, qual seria o aprisionamento do Christopher, né? É Christopher, me deu um branco agora. O filho. O filho, né? Vamos ver qual. Daqui a pouco a gente pensa no. Olha, vindo de pais que estão presos nas suas armaduras de tal forma. Sim. Tem que sair com certeza. Sim. Cada um com os seus muros, né? Um com muro de lata, outro com muros de pedras, mas cada um com os seus muros, assim. Tem um trecho que é esse no Castelo do Conhecimento, que o cavaleiro se dá conta que o que ele gostava no filho era do status, assim, né? Que o filho trazia para ele, no sentido de que gostava do cabelo dourado dele, que brilhava, que lembra a armadura, né? Então, reconhece algo dele no filho e que esse filho vai ocupar o lugar do pai. Então, talvez esse filho esteja preso a essa expectativa aí familiar, né? De que tenho que ser espelho do meu pai e tenho que ocupar esse espaço quando ele partir, né? Uhum. Sim, aí se constrói, né? Começa a se construir um outro murinho, né? Uhum. Mas voltando pro Cavaleiro, que é, é a única história que a gente de fato conhece, a gente tá criando, né? Mas eu... olha a ousadia das duas, né? Mas eu acho que... Sim. Né? Mas acho que a gente fala, né, do cavaleiro conhecendo, e quando ele conhece, ele sofre muito, né? Quando ele vai entrando em contato com a história, né, e se percebendo vendo essa história, ele dói muito, ele chora muito, né? E é o choro que a dor, se a dor aprisionou, o choro está libertando ele, porque é o choro que está fazendo, né? E não é o choro melancólico, o choro deprimido, é o choro conectado com a experiência do momento presente, né? Esse choro é que vai fazendo com que essa armadura vá se desprendendo dele, né? E que ele possa ir ficando com o corpo mais livre e mais vulnerável. Lágrimas só para explicar, todas as partes da armadura, elas vão se corroendo a partir do contato com as lágrimas, né? Que acaba enferrujando a armadura e fazendo com que elas se quebrem em partes e acabam perdendo algumas texturas. Então é sempre isso, sempre esse contato com o sentimento, né? Esse encontro afetivo aí, com ele mesmo, com as verdades dele, com a vida dele, com as vivências que ele veio construindo a vida toda, se olhar para isso de forma verdadeira, intensa, aberta, né? Vai promovendo essa possibilidade de se libertar. Uhum. Acho que sim. E aí, com isso, ele chega no último castelo, né? E o que faz ele sair do castelo anterior, do conhecimento, é justamente ele... e a questão é que ele não encontra respostas em nenhum dos castelos, né? Ele encontra conexões. Né? E aí ele se dá conta que a Juliette, né, tem toda uma outra história, e que tem uma história de sofrimento, e ele reconhece, né, a conexão com a Juliette e se dispõe a amar ela, mesmo sem saber se ela conseguiria receber ele dentro desse novo formato, sem armaduras, né? E isso faz com que ele então chegue no outro castelo. Que daí a gente pensa, nossa, tá bem, ele tá num caminho bem leve, agora vai ser um castelo cheio de flores. Não. No posto de, né, recebido por um dragão cheio de fogo.
cheio de fogo, né? E que foi o dragão que o Merlin disse que não teria, né? Merlin disse que ele enfrenta um outro dragão, que não são os dragões que ele está acostumado, e ele vai ter que enfrentar esse dragão sem espada, sem cavalo, sem parte da armadura, né? Com toda a fragilidade. Tá lá a vida, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, a vida colocando ele em situações onde ele vai precisar escolher outras defesas, porque as que ele tinha já não tem mais. Acho que aqui a gente enfrenta esse dragão algumas vezes, né? A primeira vai lá e sai correndo. Depois vai lá de novo. E depois essa disponibilidade para fazer de novo e até para fugir e depois voltar mais preparado, mais tranquilo, tá um pouco dentro daquilo que eu comentei do acerto, tentativa e erro, assim, né? Ele vai lá, ele tenta, não deu certo, saiu correndo, não quero mais, não sei mais, duvidou, ficou assim. Daí conversa com os parceiros, né, com os companheiros que ajudam ele a pensar melhor sobre o que estava acontecendo, o que podia ser aquilo, a entender a situação. Daí respira fundo, volta para enfrentamento. Assim. Acho que também essa noção, né, de que a gente vai poder, às vezes, dar passinhos para trás, pensar melhor, avaliar, buscar ajuda, se abastecer para enfrentar algumas situações na vida. Exatamente. Porque elas vão aparecer. Né? A gente não é um caminho de autoconhecimento e a partir de se conhecer melhor, a vida vira um pudim, que nem diz, né? Sentar no pudim. Não é bem assim, né? Não, né? Os desafios não vão desaparecer, os dragões não vão sumir, né? Mas eu acho que tu fala uma coisa muito importante, né? Que é poder enfrentar, não mais com essas defesas que enrijecem, mas com a capacidade de se conectar, né? E de pensar sobre. E dessa vez ele não estava só indo brigando, batendo e matando, né? E cumprindo uma tarefa. Ele estava podendo se permitir voltar e dar tempo, inclusive para o medo, né? Inclusive de reconhecer o próprio medo. Se permitir sentir o medo, né? E de poder avaliar e estudar a situação, né? Para então ter uma estratégia de enfrentamento. Uhum. Que seja adequada e que seja boa para aquele dragão. Que nem todos os dragões são iguais, nem todas as princesas querem ser salvas, e poder ter esse discernimento, né, de aonde vale a pena ou aonde eu consigo depositar a minha energia, aonde eu preciso recuar, para que lado eu posso ir. Acho que esse fala ali a vontade, o castelo da vontade e da ousadia, né? O poder é ousado, tu poder te permitir ser vulnerável. Sim. E acho que a gente, e pensando, né, no que a gente fala da nossa realidade, assim, aqui até mesmo na UFSPA, né, o quanto a gente olha os dragões e sai enfrentando eles, né, e às vezes a gente nem sabe muito bem quem a gente está matando, a gente só sabe que tem que ir. Né? E depois está exausto no final do percurso, né? Como se tivesse sido atropelado por um dragão. Né? Mas que, na verdade, o quanto a gente pôde, de fato, se conectar com essa experiência para que a gente pudesse vencer ela. Com aprendizados, né? Com aprendizados, não só cumprindo tarefas. Claro que né, os prazos estão aí, que existem todos os protocolos, todos os prazos, todos os relatórios, todos os trabalhos, todas as provas. Né? Mas poder enfrentar isso tudo com mais autoconhecimento e mais autocompaixão, para poder também ter compaixão pelos outros, né? Pelo estudante, pelo professor, pelo colega, para que isso possa ser visto de uma forma como parte de percurso, né?
E até pensando nesse sentido, né, Luísa, a gente fala assim, fazer com calma, prestar atenção, vivenciar o momento e tal. E fica uma coisa muito idealizada, talvez, né? Pensar, tá, mas isso eu não tenho como, na minha realidade não dá, dentro da minha, né, da minha graduação, como é que eu vou encaixar isso? E às vezes tá em, por exemplo, a gente entender que fazer tantas cadeiras, né, um número X aí, que daí cada um vai ter o seu número X, né? Mas saber que o teu limite de cadeiras na tua realidade, nas tuas condições, nesse momento, é esse. E isso não significa que tu é menos que o colega que faz mais, ou que, né, que tu tem menos condições intelectuais do que o coleguinha. É tu, Uhum. é eu, tô bem comigo. Eu sei que eu posso e vivo melhor se eu fizer essas cadeiras específicas nesse semestre. E daí eu vou poder vivenciar essas cadeiras, daí eu vou poder entender e estudar para elas da forma que eu acho ideal, e Uhum. eu vou poder construir a minha formação de uma forma ideal para mim. Né? É. Acho que é essa possibilidade, é ter essa possibilidade. Se permitir a cada semestre avaliar o que vivenciou no semestre anterior, como é que foi, o que foi bom, o que teve assim, eu vi que eu fiz tal coisa e foi super legal, eu vi que eu fiz tal coisa e não foi bom, né? Eu vi que o jeito que eu levei tal cadeira não foi legal, o jeito que eu levei tal atividade, às vezes nem só cadeiras, né? Tô falando de cadeiras, mas às vezes não é a cadeira, mas são as 20 mil atividades junto com a graduação, né? A liga, a iniciação científica, a outra não sei o que, o outro projeto, Uhum. né? E assim vai indo aquela vida. Então é a gente conseguir escolher o ritmo da nossa vida também, Uhum. de acordo com o que vai nos fazer feliz e nos deixar satisfeitos, assim, né? E eu acho que quando a gente está nesse processo reflexivo, a gente deixou de ir para a guerra, de bater e apanhar, e a gente está num processo, a gente está entrando no castelo do silêncio, né? Ou está entrando no caminho da verdade. Não sei se chegou no castelo do silêncio, mas acho que quando chega, né, nessa reflexão, é essa entrada nesse caminho da verdade, assim, né? É poder olhar para si, apesar das batalhas que estão acontecendo à volta, né, e das guerras que estão se armando e das pessoas que estão guerreando à volta. Tá bem, a guerra está acontecendo, mas quem sou eu? Quem sou eu no rolê? Né? E a gente está chegando na hora, talvez a gente deixe o último capítulo para a semana que vem, né? A gente faça uma retomada um pouco dessa discussão. Mas eu acho que isso que tu traz, assim, né? De poder pensar a própria realidade e enfrentar o dragão com as próprias estratégias pensadas, refletidas, conhecidas a partir da conexão com aquele dragão, com aquele castelo, com o que eu tenho de apoio. Oi? E com aquela pessoa que está vivenciando aquilo, né? Exato, e com quem eu sou naquele momento, né? E com aquela pessoa que está comigo. Uhum. Bueno, a gente já tá chegando na hora. André, te agradeço a parceria mais uma vez. E a gente começa a pensar e vai viajando, assim, né? Já que temos mais 2 livros, vamos escrever Né? Já temos outros 2 pensamentos engatilhados. Agradeço quem ficou com a gente, né, nessa noite. Obrigada pela parceria também, né, pelas trocas. A live vai ficar gravada, né? Quem não pode estar com a gente ao vivo pode assistir depois. E a gente se encontra então na semana que vem para fazer o desfecho, a saída do cavaleiro desse processo todo de construção que ele está fazendo dele o mesmo. início do novo começo, né? O início do novo começo. Né? Certo? Então, boa noite. Agradeço mais uma vez. Nos encontramos semana que vem. Boa noite, obrigada a todos e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.